Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos tratar dos seguintes assuntos: mecânica, cinemática e movimento uniforme. Tá? Eu sou o professor Thiago e vamos ao conteúdo. Então nós vamos começar aqui com o conceito de mecânica. Vamos ver então o que é mecânica. Tá? Essa parte inicial é mais conceitual, então não envolve cálculo aqui nesses primeiros slides, tá? Mais para o final da aula a gente vai trabalhar com cálculo, mas tudo bem tranquilo, tá? Então vamos lá ao conceito de mecânica. Mecânica é o segmento da física que se preocupa em estudar o movimento e o repouso, tá? Pessoal, guardem bem essas palavras-chave aqui, ó. Movimento e repouso dos corpos, bem como as forças que com eles interagem. Tá? Tranquilos? Avancemos então mais um pouco. Vamos agora ver o conceito de cinemática. Tá? Cinemática é a parte da mecânica, tá, que tem por objeto o estudo do movimento dos corpos e suas trajetórias, em função das grandezas físicas de posição, velocidade, tempo e aceleração, desconsiderando-se, tá? Muito importante, pessoal, desconsiderando-se os agentes que o produzem, ou mantêm ou o modificam, tá? Então, a cinemática ela é uma parte menor em relação à mecânica. A mecânica é um conteúdo mais amplo, e a cinemática, por sua vez, está dentro da mecânica, tá, pessoal? Então, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos estudar os conceitos básicos da cinemática, tá? E nessa videoaula nós vamos ver os seguintes conceitos básicos. O que é um móvel? O que é um referencial? Significado de trajetória e espaço, movimento e repouso, deslocamento escalar, velocidade escalar e, por fim, movimento uniforme, tá? Também conhecido como MRU, tá, pessoal? Ou só MU, tá? Então, não se assustem com essas siglas aqui, elas significam movimento uniforme, tá, pessoal? Então, para iniciar, vamos iniciar com o conceito de móvel, tá? O que é um móvel, pessoal? É todo o corpo, porção limitada, ou seja, é a porção limitada da matéria, dotado de massa. Então, ó, vejam bem, tem que ter massa e volume. Tá? Se não tiver massa, volume não é corpo, tá? Não vai ser uma porção limitada da matéria, já que matéria tem que ter massa, né, e ocupar lugar no espaço. Cujo movimento é objeto de estudo da cinemática, recebe o nome de móvel, tá, pessoal? Então vamos pegar aqui, ó, um exemplo prático, né, um automóvel, tá? Um automóvel, tá, pessoal? Um avião também, né? Avião. Tá? Uma bola, né? Uma bola, então, entre outros aqui, tá, pessoal? Então, são alguns exemplos do que seria um corpo, né? Que a gente vai estudar agora, que tem, que nós vamos denominar como móvel, né? Então, esses são só 3 exemplos, mas existem vários outros, né? O ônibus, né? Caminhão, vários móveis, né? O corpo também, tá? Corpo humano, no caso, né? Também é um móvel, né, pessoal? Tudo aquilo que se move, tá? Planeta também é um exemplo de um móvel, porque vai depender do referencial, já vamos estudar isso. Referencial, então, tá aí na tela. Referencial é o corpo ou sistema físico, conjunto observável de corpos em relação ao que se realizam as observações, as descrições e as formulações de leis físicas. Por exemplo, as posições e as velocidades dos móveis dependem do referencial adotado, pessoal. Então vamos ver aqui, ó.
Vamos pegar aqui, eu tenho um móvel A, tá? Um corpo A, tá? Vamos pegar um corpo A e um corpo B, tá? Eu posso dizer isso da seguinte forma, ó. Esse corpo A, tá? Ele está a 2 metros de B. Tá? Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que eu vou ter o A como referente. E o meu B, ó, vai ser o meu referencial. Então, quando eu falo que A está a 2 metros, eu tenho que ter um referencial. Ele está a 2 metros, mas em relação a quem? Tá? 2 metros em relação a quem? Eu posso fazer essa pergunta, né? Posso pensar nela. Ó. Em relação a quem? Em relação a quem? Em relação a ponto de interrogação. Então, ele vai estar em relação a quem? Então, o objeto sempre vai estar em relação a um referencial, tá? E com isso, pessoal, nós temos o quê? Que essa posição aqui, né, que vai estar relacionada com o meu referencial, é uma posição que ela é relativa, porque ela sempre vai depender do referencial. No caso, aqui o meu referencial é um B qualquer, né? Pode ser um poste, pode ser um ônibus parado, pode ser uma cidade, né? Pode ser algum outro referencial, né? Mas isso não vem muito ao caso, mas eu sempre vou ter que ter a minha posição em relação a um referencial, tá? E aí esse referencial pode ser as mais variadas, de mais variadas formas possíveis, tá? Tranquilo até aí? Vamos em frente, então. Agora, pessoal, nós vamos ver o conceito de trajetória e espaço. Então, vamos começar com trajetória, tá? O que é a nossa trajetória? É o conjunto formado por todas as posições ocupadas por um móvel durante seu movimento, tendo em vista determinado referencial. Tá? O referencial sempre vai ser muito importante para nós aqui. Então vamos lá, pessoal. Trajetória, então. Ó. Vamos imaginar aqui, tá? Um espaço aqui, tá? Então eu tenho aqui, pessoal. Vamos imaginar nossa origem aqui, ó. Nossa origem é o nosso referencial, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Eu tenho o A, tá, pessoal? O A passou por aqui, 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 tá? Então, pessoal, essas posições aqui é o que nós chamamos de trajetória. Tá? Então, a minha trajetória é o conjunto desses pontos aqui, ou seja, o conjunto dessas posições aqui ocupadas pelo meu móvel, ó, meu móvel A. Então, essa posição aqui, ó, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Então, esse conjunto de posições aqui é a minha trajetória, que ela vai estar sempre relacionada a um referencial. No caso aqui, o nosso referencial de origem, né? Letra O aqui, tá? Pessoal, então esse conjuntinho de pontos é denominado trajetória, tá? Agora nós vamos estudar o espaço. O que seria o espaço? O espaço é o valor algébrico da distância medida na trajetória entre a posição do móvel e a origem dos espaços em determinado instante de tempo. Então vamos imaginar de novo aqui, ó. Deixa eu trocar de cor, tá? Só deixa eu pegar aqui um azulzinho para ficar mais bonitinho. Então vamos pegar aqui, tá? Vamos pegar aqui, né? O meu espaço, vamos pegar aqui a minha origem, tá? E vamos pegar aqui, ó, esse móvel A, tá? Vamos supor que ele tenha parado aqui, tá? Ou tenha passado, né? Mas nós vamos pegar esse instante de tempo aqui, tá? Esse intervalinho aqui. Então, nesse intervalinho aqui, pessoal, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma distância
distância percorrida, ó. Então, isso aqui é uma distância, ó. Se eu tenho uma distância percorrida, tá? Então, não é mais um conjunto inteiro. Eu vou pegar num determinado instante essa trajetória aqui, ó, esse deslocamento, esse espaço aqui, que vai ser denominado agora por distância. Então, a distância é o referencial até um determinado instante de tempo naquela posição, tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho um novo conceito, um conceito de distância, tá? E não mais trajetória. Trajetória é o conjunto de pontos até chegar a uma determinada distância. Mas, se eu pegar num determinado instante de tempo, a origem, né, o meu referencial até este ponto aqui, eu vou ter a minha distância, tá? Agora, muito importante, pessoal, se eu venho para cá, ó, vamos pegar um B aqui, tá? E esse B, tá? Imaginem que ele esteja a mesma distância, ó. Essa distância aqui de 0 até B é igual a essa distância aqui de 0 até A. Como que a gente vai diferenciar isso? Isso aqui também é distância, ó. Tá? Isso aqui também é a minha distância. Só que aqui, pessoal, ela vai ganhar um sinalzinho negativo, tá? Aqui, positivo. Lembrando que positivo a gente não coloca. A gente convenciona que quando não tem à frente de um número, ele é positivo, tá? Pessoal, então, quando essa distância, lembrem lá, né? Eu tenho sempre a minha direção, que aqui no caso é horizontal, mas pode ser vertical, né? Pode ser aqui. A minha direção e o meu sentido. Como é que eu vou diferenciar o sentido? Eu sei a direção, mas o sentido eu vou diferenciar através de um sinal a partir de agora. Tá? Então, esse sentido aqui negativo é o sentido que está para a esquerda. Sentido positivo, nesse caso, é o que está para a direita. Então, eu vou usar sinais para evidenciar o sentido nessa direção aqui. Tá? Avançando, temos agora o conceito de movimento, né, pessoal? O que é o movimento? Movimento é o fenômeno físico no qual um móvel muda de posição com o passar do tempo em relação a um referencial, tá? Então, um movimento, ó, eu tenho aqui, tá? Vamos imaginar aqui a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui a minha origem, né? E eu tenho aqui vamos pegar o A lá de novo, tá? Então, o que tem aqui, ó? O móvel saiu daqui e veio para aqui. O A estava aqui, veio para aqui. Então, esse trajeto aqui, essa distância percorrida, ó, lembra, o conjunto de pontos é uma trajetória. Se eu pegar num determinado instante, eu tenho a distância, mas o percurso daqui até aqui é o que nós chamamos de movimento. Tá? Ele saiu daqui e chegou aqui. Tá? E isso vai se dar no decorrer do tempo, tá, pessoal? Então, o tempo vai mudar aqui, vai variar, né? Aqui no instante 1, né, eu tenho o tempo 1 aqui, e aqui eu tenho o tempo 2, tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de movimento, tá, pessoal? Certo? Lembrem-se sempre do nosso referencial adotado, tá? Nós precisamos sempre de um referencial. Tá? Repouso é o fenômeno físico no qual um móvel mantém a mesma posição no decorrer do tempo, em relação a determinado referencial. Por exemplo, pessoal, vamos imaginar aqui, tá? Eu tenho aqui a rua, vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho aqui um carrinho, tá? Um carrinho aqui, bem simples. Tá? Vocês já devem perceber que eu desenho muito bem. Então, nós vamos pensar aqui num carrinho, tá? E aí nós vamos pensar que aqui tem um cidadão aqui, né? O cidadão A aqui, tá? Dirigindo o nosso carrinho. Então, nós temos, ó, o carrinho, tá? Ele vai deslocar daqui e vai parar aqui, tá? Então, eu tenho um determinado tempo 1 aqui e determinado tempo 2 aqui. Para haver movimento, tem que haver, né, deslocamentos. Né? E, né, o tempo tem que variar, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer, pessoal? O carro se movimentando daqui até aqui, ele vai estar em movimento. Só que se você for olhar a pessoa que está dirigindo o veículo,
ela em relação ao carro, em relação ao veículo, ela vai estar parada. Tá? Então vejam a importância, né? Se você pegar o referencial aqui, a rua, você pegar o referencial rua para o carro e para o motorista A, eles vão estar em movimento. Agora, se você pegar o carro como referencial para fazer referência ao motorista, ele vai estar em repouso. Ou seja, o repouso, pessoal, tem que estar sempre ligado à parada. Vai estar parado. Tá bom? Então, guardem bem. Movimento e repouso. Depende do referencial. Tá? Muito importante. Tá? O que vai dizer se um objeto está em repouso, está em movimento, é o nosso referencial. Tá bom? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Tá? Vamos agora entrar no conceito de deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar, pessoal? Ó, esse S é de posição. Tá? Esse triângulozinho aqui, pessoal, ele vai significar para nós variação. Tá? Variação. Sempre alguma coisa, tá? Aqui, ó, um bizu para vocês, ó, algo final, menos algo inicial. Tá? Alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, se é posição e eu tenho esse triângulo, é a minha posição final, menos a minha posição inicial. Ó, de novo aqui apareceu um zerinho, ó. Posição inicial, né? O nosso referencial, tá? Pessoal, então nós temos aqui, ó, se o ΔS for maior do que zero, tá? Então matematicamente nós temos isso aqui, ó, ΔS maior do que zero, então o movimento é progressivo, tá? Pessoal, posição maior, a posição for maior do que zero, o deslocamento for maior do que zero, tá? Claro, posição, né, pessoal? Aqui tá, é deslocamento, né? Deslocamento, tá? Quando eu tenho o delta aqui, ΔS, é deslocamento, tá? Quando eu tenho só o S, é posição. Quando eu tenho o triângulozinho, é deslocamento, tá? Não esqueça. Então, um deslocamento aqui, ΔS é o delta, é esse triângulo aqui, tá? Deixa eu colocar um nomezinho para vocês aqui, né? Falei delta, mas não expliquei o que era, tá? Delta aqui, nossa letrinha grega, tá? Então, delta é variação, alguma coisa final com alguma coisa inicial. Então, se eu tenho uma posição final menos uma posição inicial, eu vou ter um deslocamento, tá? Então, esse deslocamento, pessoal, ele é maior do que zero, quando o movimento é progressivo, tá? Ou seja, estou andando aqui, movimento progressivo, tá, pessoal? Positivo. Aqui nós vamos pegar o mesmo sentido lá de cima para a gente entender, tá? A mesma direção, o mesmo sentido. Agora nós vamos entender qual vai ser a diferença. Ó. Se ΔS for menor do que zero, tá? Ó, tem ΔS menor do que zero, então o movimento é retrógrado. Ou seja, se o movimento é retrógrado, significa, pessoal, pensei no negativo e escrevi o positivo. Deixa eu apagar aqui, já trocar para nós aqui. Então, significa, pessoal, ó, que eu estou considerando esse sentido, mas o móvel está se movendo para cá, ó, negativo. Tá? Então, isso é o que significa. Tá? Por exemplo, aqui um exemplo bem tradicional é o carro, né, ele está andando de ré. Tá? Isso é um movimento retrógrado. Tá, pessoal? Tranquilo, então, deslocamento? ΔS maior do que zero, movimento é progressivo. ΔS menor do que zero, retrógrado. Tá? Guardem bem isso. Vamos avançar mais um pouquinho aqui.
Agora, deixa eu só ver aqui, tá? Agora vem o nosso exemplo, tá, pessoal? Então, o exemplo, né, nós vamos resolvê-lo, então. Ó, nós temos o seguinte, tá? Vamos pensar aqui, né? Deslocamento escalar. Então, nós temos aqui, ó, um veículo de carga que sai do quilômetro 28 de uma rodovia deve ir até o quilômetro 239. Então, vamos imaginar aqui todo esse trajeto, tá, pessoal? Ó, do 28 até o 239, tá? Então, tem aqui 239 e tenho aqui o 28, tá? Vamos botar aqui quilômetro, né, para deixar essas unidades, elas são importantes. Então, tem todo o trajeto. Ele foi do 28 até o 239. Tá? No caminho, o motorista para no posto de combustível do quilômetro 135. Então, vamos aqui, pessoal. Vamos imaginar o 135 aqui, tá? Então, tem o quilômetro 135. Tá? Ele saiu do 28 e parou lá, andou, né? Movimentou até o 135 e parou aqui. E aí ele volta até a lanchonete do quilômetro 133, ó. Então ele veio para cá, ó. 133. O quilômetro 133, tá? Pessoal. Agora, pessoal, nós vamos calcular o deslocamento total dele, tá? Então, o deslocamento, pessoal, ΔS. Como é que nós vamos calcular o deslocamento? Deslocamento é alguma coisa final, ou seja, a posição final menos a posição inicial, tá? Só que aqui nós vamos calcular por partes, tá? Nós vamos calcular por partes. Nós vamos dividir isso em 3 partes, tá? Então, deixa eu só trocar de cor aqui. Então, nós vamos pegar, ó, ele veio do 28, pessoal, e foi até o 135, tá? Então, nós vamos chamar isso aqui de deslocamento 1. Tá? Então, o deslocamento total vai ser o deslocamento 1 mais. Lá no 135, ele retornou, ó, até o 133. Então, aqui nós vamos chamar de deslocamento 2. Então, ΔS2. Mas, aí do 133, ele foi até o final lá. O 239. E aqui é o deslocamento 3. Então, mais o deslocamento 3. Tá. Então, a soma desses deslocamentos, nós vamos obter o deslocamento total. Claro que eu posso fazer o 239 menos o 28. Tranquilo. Mas, como eu vou mostrar para vocês depois o conceito de distância, como é que a gente calcula e qual a diferença de distância e deslocamento, é melhor que a gente faça dessa forma, tá, pessoal? Então, vamos lá. Deslocamento 1, pessoal. Ó. No deslocamento 1, tá, eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Aqui no cantinho, tá? Então, deslocamento 1, pessoal. Deslocamento 1, ó. O final, ó, do 28 até o 135. Então, o deslocamento 1 é 135 menos 28. Tá? Deslocamento 2. 135 que é o final e o inicial 133. Então, é 135 menos 133. E, por fim, aqui nós temos o deslocamento 3. Deslocamento 3, ó, é do 133 até o 239. Então, é final 239. Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunça, né? Aqui, tá? Então, 239 menos o 133. Tá? Então, calculando isso, nós temos o que, pessoal? No deslocamento 1, o 135 menos o 28, isso aqui vai dar 107, tá? Então, tem aqui o deslocamento 1 é 107. Tá? Agora, pessoal, ó, final menos inicial. Isso aqui é menos 2. Tá? Então, é menos 2, ó. Menos 2. Mais
Ó, 239 menos 133, isso dá 106. Tá? Então, pessoal, o meu deslocamento aqui total, ele vai fechar 211 quilômetros. Tá? Então, olha o nosso deslocamento aqui retrógrado, ó, né? Negativo. Delta S aqui do deslocamento 2 ele é menor do que zero, então ele é retrógrado. E isso na prática dá para observar bem com esse exemplo. Ele está retornando do quilômetro 135 para o 133, tá, pessoal? Bem, então aqui nós chegamos no deslocamento, tá? Agora, pessoal, nós vamos calcular a distância percorrida, tá? Então, como que a gente vai calcular a distância percorrida, pessoal? A distância, pessoal, ó, a distância total é o somatório em módulo desses deslocamentos, ou seja, em módulo é tudo positivo, tá? Então, ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3, pessoal, em módulo isso vai ser igual a minha distância. Na prática, isso vai dar diferença? Claro que vai. Ah, professor, mas sempre vai dar diferença? Não, mas quase sempre. Então, vamos observar aqui o que sempre vai acontecer, tá? Então, eu vou ter o 107 mais, ó, o 2, né, o deslocamento 2 é negativo, mas em módulo ele fica positivo, mais o 106. Então, a minha distância aqui, pessoal, percorrida, ela é 215 quilômetros. Ó. Comparem. Deslocamento, 211. Distância, 215. Quem é maior? Distância, né? 215 é maior do que 211. Então, pessoal, com isso nós vamos concluir que a minha distância ela é sempre maior ou igual ao meu deslocamento. Então, essa é a regrinha para vocês aqui, ó. Eu não posso ter uma distância menor do que um deslocamento. Podem ser iguais? Podem. Mas a distância é sempre maior ou igual ao deslocamento. Tá? Então, distância e deslocamento são coisas, são conceitos diferentes, tá, pessoal? Então, observem bem, ó. Quando eu faço meu deslocamento, eu estou considerando os números, o movimento também retrógrado. Só que quando eu estou falando em distância, eu estou considerando o deslocamento total dele, tá? E não estou considerando mais o movimento retrógrado, estou considerando tudo, tá? Pessoal, por isso que eu estou somando aqui em módulo, tá? Beleza? Então, vamos avançar mais um pouco aqui. Agora nós vamos falar de velocidade escalar média, tá, pessoal? Então, nós temos velocidade escalar média, tá, ó. Tem um símbolozinho Vm, é a razão entre o deslocamento realizado por um móvel e o tempo necessário para perfazê-lo. Tá? Matematicamente, nós temos isso representado como que a velocidade média é igual ao deslocamento, a variação do deslocamento, vezes a variação do tempo. Tá? Pessoal, então, na prática, a velocidade média é isso, tá? Bem, e qual é a diferença de velocidade média e de velocidade escalar instantânea? Eu vou falar do conceito da velocidade escalar instantânea e nós vamos fazer relações entre as duas, tá? Então, ó, a velocidade escalar instantânea, que é só um v, é a velocidade escalar média tomada em um intervalo de tempo muito pequeno, quase zero. Então, que intervalo de tempo muito pequeno é esse? Bem, é quando eu tenho tempo tendendo a zero. Tá? E isso num determinado instante. Então, qual é a diferença, pessoal? Eu quero a velocidade agora. Ó. Olhei lá para o velocímetro do carro, quero a velocidade agora. Essa é a velocidade instantânea. Agora, se eu tenho aqui, tá? Estou percorrendo um determinado percurso, ó, do quilômetro 1, tá, ao quilômetro 2.
Só que nesse percurso eu não dei uma velocidade constante. A minha velocidade ela variou, porque eu posso ter aqui no instante 70 km por hora, posso aqui 80 km por hora, tá? Deixa eu botar aqui km por hora, tá? Então, durante o meu percurso, a minha velocidade vai variando. Só que eu quero saber a velocidade média. Então, para mim, vai importar o quê? O tempo 1 aqui, até o tempo final aqui, tá? Então, essa variação de tempo é essa variação de tempo aqui, tempo final menos tempo inicial. E o deslocamento total, esse deslocamento aqui, entre esse deslocamento e esse, ou seja, o 2 menos 1, final menos inicial. E a velocidade aqui que variou, quando eu faço a divisão da variação da variação da posição pela variação do tempo, pessoal, isso eu vou ter velocidade média. Não quer dizer que o carro andou todo o percurso naquela velocidade. Quer dizer que aquilo foi uma velocidade média, calculada a partir da diferença do deslocamento pela diferença de tempo no trajeto percorrido. Tá? Então, quando eu faço olha a velocidade naquele determinado, olha agora a velocidade, é a velocidade instantânea, não a média, é naquele momento. Agora, quando eu calculo a velocidade do percurso percorrido, isso é a velocidade média, tá? Certo? Vamos seguir. Agora, pessoal, tem uma relação muito importante, tá? Que eu gostaria que vocês soubessem manipular bem essa conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, tá? Então, é bem simples, pessoal. Se eu quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu apenas multiplico por 3,6. 15 multiplicado por 3,6 é igual a 54 km por hora. Tá? Se eu quiser passar quilômetros por hora, pessoal, para metros por segundo, eu faço a operação inversa. Eu divido por 3,6. E isso aqui vai me dar 30 metros por segundo. Ok? Então, recapitulando. Se eu quero passar metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quero passar quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Tá? Então, essa é uma relação muito importante, porque às vezes, pessoal, vocês vão estar lá fazendo o Enem, fazendo o vestibular ou fazendo um concurso público, tá? E essa formulazinha não vai estar lá à disposição para vocês, vocês vão ter que saber. E muitas vezes o enunciado do exercício vai trazer as grandezas em quilômetros por hora e vai cobrar a resposta em metros por segundo. Então não vai ser uma pergunta direta aqui, vai ser uma pergunta que vai estar dentro da resolução de determinado exercício. Então é importante que você saiba. Metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6, quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6, tá? Então, guardem sempre assim, quilômetros por hora, passando aqui, metros por segundo, eu tenho quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6, e metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Metros por segundo é uma unidade menor. Metros é menor do que quilômetros. Tá? Segundos é menor do que horas. Então, se eu quero aumentar, eu multiplico. Se eu quero diminuir, eu divido. Tá? Guardem essa relação aqui. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos avançar. Agora, pessoal, nós vamos já aqui começar o conceito de movimento uniforme, tá? O nosso famoso MU, tá? Então, em princípio, pode-se pensar em movimentos uniformes, em qualquer tipo de trajetória, circular, oval, sinuosa, mista. Basta apenas que a velocidade escalar seja constante. Como que a gente vai fazer essa velocidade escalar ser constante, pessoal? Simples, nós vamos igualar a velocidade instantânea à velocidade média. Nós vamos dizer que ela é uma coisa só. Tá? Lembrem-se, nós estamos pensando dessa forma. Para a gente poder chegar em algum resultado aqui plausível, tá bom? Então, vocês vão guardar que a velocidade, pessoal,
instantânea vai ser igual à velocidade média. E como que a gente calcula isso? Variação da posição, do deslocamento, né, pela variação do tempo. Tranquilo. Então é outra formulazinha também, vocês vão ter que saber aí de cabeça, tá? Então, né, pessoal, resumidamente a gente pode pensar isso da seguinte forma. Pensem assim, né, ó. Deus que está em cima vê tudo embaixo, tá? Eu sempre decorei isso dessa forma, sempre me ajudou e eu sempre ensino isso dessa forma. Pensem nesse triângulo aqui. Tá? Então, distância é igual a velocidade vezes o tempo é igual a distância dividido pela velocidade, e a velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Tá? Então, fica a dica aí para vocês. Tá? Agora, nós vamos observar aqui o movimento progressivo, o movimento retrógrado. Tá? Movimento progressivo, pessoal, a variação ela é sempre positiva, assim como a variação da velocidade também vai ser sempre positiva. Tá? Movimento retrógrado, então, a variação aqui, né, do deslocamento ela vai ser menor do que zero, bem como a variação da velocidade também vai ser menor do que zero. Tá? Então, deslocamento maior do que zero e velocidade maior do que zero é I, tá, pessoal? Não é OU, tá? É I. Tá? Os dois casos aqui é I. Lembrem sempre, o retrógrado lembra alguma coisa positiva e o progressivo lembra alguma coisa positiva. Tá? Então, progressivo, deslocamento maior do que zero e velocidade maior do que zero. Variação da velocidade maior do que zero. Movimento retrógrado, a variação do deslocamento é menor do que zero e a velocidade é menor do que zero. Tá? Tranquilo? Então, avancemos mais um pouco. Vamos agora abrir aqui a nossa equação horária. Né? Então, a primeira equação horária, né, a maioria do pessoal guarda isso aqui como, pessoal, para a hora da prova, né? Sorvete. Tá? Essa formulazinha aqui, ela lembra sorvete, tá? Bem simples, né? Sorvete. Tá? Tranquilo. Vocês não precisam saber como é que ela foi formulada, né? Vocês precisam saber aplicar essa fórmula, tá? E decorá-la, tá? Tem que decorar mesmo. Então aqui, pessoal, o que nós temos aqui? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho que a velocidade, ela não é a variação da posição pela variação do tempo, isso que a gente aprendeu nos slides anteriores, correto? Então posso pensar da seguinte forma, ó. Essa velocidade, né, não é em decorrência de um determinado instante, então a velocidade é igual ao deslocamento em um determinado instante. Tá? Esse t está dividindo, não pode passar multiplicando para o outro lado? Pode, né? Então eu tenho que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Só o que é o ΔS, pessoal? Lembram? O que é o ΔS? Não é a posição final menos a posição inicial? Opa, só esqueçam aqui o triângulozinho, deixa eu apagar ali, que eu acabei me empolgando e fiz mais triângulo que deveria, né? Posição inicial menos a posição final menos a posição inicial, tá? Tranquilo? Então vamos substituir aqui, ó. O S menos o S0 igual a V vezes T. E aí, com isso, pessoal, reagrupando aqui, eu chego aqui, ó, tá? Só questão de álgebra, tá? Mas saibam, tá? Dessa forma, ela vai ser necessária. E para a gente aprender um pouquinho melhor, vamos fazer um exemplo, tá? Vamos lá. Em uma rodovia, um automóvel passa no quilômetro 370. Então, tá vindo aqui o automóvel, tá? Vamos pensar aqui no automóvel. E aí ele passa, de repente, pelo quilômetro 370, tá? E aí ele vai, né, no movimento retrógrado, tá? O que vocês têm que lembrar do movimento retrógrado, pessoal? Retrógrado, ó. A variação da velocidade é menor do que zero, tá? E a posição menor do que zero. Tá?
Guardem isso, é retrógrado. Se fosse progressivo, seria positivo, tá? Mantendo a velocidade de 65 km por hora em valor absoluto. Tá? Então, um valor absoluto, não é velocidade média, é um valor absoluto. Por qual posição ele passará após 2 horas e 30 minutos de movimento? Então, ele quer saber essa posição aqui. Qual quilômetro ele vai passar, tá, pessoal? Após 2 horas e 30 minutos, tá? Deixa eu colocar aqui, 2 horas e 30 minutos, tá? Então, após 2 horas e 30 minutos, o que vai acontecer aqui? Né? Eu vou ter a velocidade que é igual a 65 km por hora, tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, eu vou ter, né, que aplicar a minha fórmula, certo? Que é a posição final, que é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Então, eu tenho, ó, se eu quero saber a posição final, tá? Então eu posso fazer isso da seguinte forma. Eu tenho a posição inicial, não tem? Tem, 370. Mas, ó, só que agora, pessoal, a velocidade é 65 km por hora. Só que o movimento é retrógrado. Então aqui, pessoal, muito cuidado. Não é positivo, e sim negativo. Menos 65 vezes o tempo. Pessoal, outro detalhe, eu não posso colocar 2 horas e 30 minutos aqui, pessoal. Ó. Por quê? Porque 2 horas e 30 minutos, ó, se, né, 1 hora, tá, pessoal? Ó, se em 1 hora eu tenho 60 minutos, tá? Então, pessoal, em 30 minutos eu vou ter quantas horas? Concordam que o x ali é igual a 0,5 horas? Então, esse 0,5 é que eu tenho que somar com 2, ó. Então, 2 horas e 30 minutos é igual a 2,5 horas. Então, é isso aqui que eu tenho que colocar aqui, ó. 2,5, tá? Agora é só resolver. Agora é a álgebra simples, né? Então, eu tenho 370 menos, né? 65 vezes 2,5, isso aqui vai dar 162,5. 370 menos 162, o meu quilômetro lá final vai fechar em 207,5. Então tem como resposta 207,5, né? É o movimento, tá, desse automóvel. Ele está a uma velocidade de 65 km por hora e o tempo percorrido foi de 2 horas e 30 minutos. Cuidado, não posso colocar 2 horas e 30 minutos aqui, eu tenho que colocar 2,5. Por isso que foi importante a gente analisar os fatores de conversão de horas para minutos, né? De volume também, de metros cúbicos para litros, tá, pessoal? Então, são coisas importantes que não vai aparecer isolado para vocês, mas vai aparecer, assim, em determinados exercícios, e aí vocês vão precisar dessa ferramenta, e essa ferramenta é o que vai ajudar vocês nessas resoluções aqui, tá? Então, vamos lá, vamos para o último slide, tá? Prometo que é o último. Então, nós vamos fazer uma análise gráfica agora, tá, pessoal? Aqui, tá, é a posição pelo tempo, nos 3 gráficos, tá? Posição pelo tempo. Posição pelo tempo, tá, pessoal? Então, nós vamos fazer aqui, ó. O que nós vamos fazer, pessoal? Ó? Quando o gráfico lá aparecer para vocês nesse formato aqui, ó, observem, ó, o tempo está aumentando e a distância está aumentando, ó. Distância aumentando, tempo aumentando. Então, isso aqui é um movimento uniforme progressivo. Tá? Então, se o gráfico estiver nesse formato, pessoal, vocês já têm que saber que esse movimento é progressivo. Tá? Agora, pessoal, se ele estiver na horizontal, pessoal, ó, não observem, pessoal, o tempo variou. Mas, pessoal, a distância não. A distância ela é
constante aqui. Quando isso acontece, pessoal, é o que a gente chama de repouso. Tá? Ou seja, o objeto está parado. Tá? Então, se tiver na horizontal, repouso. Se tiver crescente, minha função foi crescente aqui, o movimento é progressivo. E agora, o que falta aqui para fechar? Se ele for decrescente. Se ele for decrescente, ou seja, a distância está diminuindo, o tempo está aumentando, isso aqui é um movimento retrógrado. Tá, pessoal? Então, retrógrado. Tá? Então, pessoal, resumindo, tá? Eu sei que são bastante conceitos para saber, envolvem contas, envolvem álgebra, envolve manipulação matemática em si, mas mais importante que isso, tá, pessoal? Saibam bem desses conceitos, tá? Apliquem bem a fórmula do sorvete, S final igual a S inicial mais velocidade vezes o tempo. Saibam bem o que é um movimento progressivo, é aquele movimento onde eu tenho o deslocamento positivo, a velocidade positiva, e isso vai influenciar na hora de colocar a velocidade na fórmula, se o movimento é progressivo ou retrógrado. Tá? Se for retrógrado, lembrem, a variação da posição é negativa, assim como a variação da velocidade é negativa. Tá? Então, os conceitos de cinemática, né, aí envolvidos são vários, eu sei que é muita coisa, tá? Mas resolvam a lista de exercício, tá, pessoal? E qualquer coisa aí vocês deixem nos comentários ou entrem em contato comigo aí para tirar dúvida, tá bom? Até a próxima, então. Tchau, tchau.